No capítulo anterior, após o navio levar uma chibatada, um dos chupingoles do Império fala que vai estabilizar a barreira. Então ele libera uma energia em forma de uma espada que vai em direção àquela cobra faminta. E em seguida ela também é atingida por vários raios, causando uma grande explosão. Então os magos do Império rapidamente saltam em direção à cobra faminta, ficando diante dela e conjurando um feitiço em grupo. De volta a Shenxia, Lin Yu pensa que fazia muito tempo desde que ele viu o sol no mundo humano. Então Meng comenta que parece que o velho Kong estava realmente ocupado com o pequeno Lin Yu para tê-lo ajudado tanto. Mas ele aconselha Lin Yu dizendo que ele precisava primeiro chegar ao level 40 antes dele voltar até eles. Lin Yu responde que estava tudo bem e que ele vai começar a subir de nível imediatamente. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. No salão da masmorra, os figurantes estavam impressionados, pois a princesa Fang estava indo para a dungeon do deus da água e ela é de nível 37. E ela pensava que, como ela ainda estava no level 36, era melhor desafiar uma dungeon do nível maior do que a dela para poder subir de nível mais rápido. Ela então olha para os figurantes e comenta que, contando que ela encontra um grupo de babões decentes com habilidades que ela tem, ela definitivamente vai conseguir concluir essa dungeon facinho. Fang então diz que deve ter muita gente que gostaria de formar uma equipe com ela. Do nada alguém é teleportado para dentro do salão da masmorra, e os figurantes olham e ficam impressionados, dizendo que aquele cara era o Lin Yu. Então Fang, ao ver ele, pergunta o que diabos que ele estava fazendo aqui. Mas os figurantes ficam eufóricos ao vê-lo, falando que aquele cara era o general divino Lin Yu, e que ele sozinho detonou um exército de 10 mil homens, e ainda por cima ele era o general divino mais jovem de toda a raça humana. E Fang então ao ver dois figurantes rindo, comentando que Lin Yu era implacável no nível dele, e que na verdade até mesmo acima do nível dele, e que eles achavam que depois que o general Lin Yu passar pela terceira evolução de classe, ele vai ser capaz de desafiar o Senhor Capirosco sozinho. Então Fang, ouvindo aqueles comentários, fica impressionada, falando que esse chupingola era realmente muito poderoso. Então ela sai correndo na direção de Lin Yu e fala que é por isso que ele foi aceito como discípulo do deus Kong. Só que Lin Yu pouco se lixa para ela e pede desculpa e manda ela sair da frente dele, pois ele estava tentando subir de nível e ela só estava atrapalhando. Fang pensa que esse filho de rapariga ignorou de novo, então irritada ela pergunta por que Lin Yu era tão chato. E ele responde que só estava ocupado tentando subir de nível e que se ela quisesse conversar um pouquinho, ela pode entrar no bate-papo da UOL. Porém, se ela não tiver com pressa, eles podem fazer isso depois que ele terminar a dungeon. Então Fang diz que já que Lin Yu vai desafiar o pátio do deus da água sozinho, ela vai formar uma equipe com ele. Mas Lin Yu balança a cabeça dizendo que não, e que ele vai fazer essa dungeon sozinho. Fang fala que Lin Yu é doido, pois ele vai demorar demais para subir de nível, limpando a dungeon na dificuldade normal, e que era melhor ele se unir para enfrentar uma dificuldade maior. Mas Lin Yu diz que ele vai na dificuldade infernal. Ele então passa por ela, mas Fang grita perguntando o que ele pensa que estava enganando, porque não tem como limpar a dificuldade infernal sozinho, e que ele só vai lá para morrer. Lin Yu analisa a dungeon e recebe a informação que a dungeon do deus da água foi concluída na dificuldade pesadelo em 1 hora e 22 minutos e que ainda não existia a dificuldade infernal. E ele pensa que parece que ele vai precisar atualizar essa dungeon primeiro para liberar essa dificuldade. Então Lin Yu olha para Fang e diz que se ela estava querendo farmar na dungeon do deus da água, era melhor ela não entrar agora, pois a dungeon pode atualizar em breve e liberar a dificuldade infernal jogando ela para dentro. Então Fang fica sem entender e pergunta como assim atualizar uma dungeon. E em seguida Lin Yu entra na dificuldade pesadelo, deixando o Fang incrédulo comentando que esse fresco vai mesmo sozinho. Então os figurantes comentam que o general divino Lin Yu sempre limpava as dungeons sozinho, e que tinha sido ele que atualizou a dungeon do Palácio do Deus do Fogo. E outro figurante comenta que Lin Yu levou 39 pessoas para concluir a masmorra no deserto do tirano, cobrando uma taxa de 1000 pontos por cada cabeça, e que ele ainda limpava a dungeon sozinho enquanto os outros ficavam apenas esperando ele terminar. Então aquele figurante diz que estava se perguntando qual será o recorde absurdo que Lin Yu vai estabelecer dessa vez. Fang fica assustado ao ouvir os relatos dos figurantes e pensa que os feitos de Lin Yu já estavam tão profundos e enraizados no coração desse povo, e segundo esses chupingas ele foi capaz de limpar até mesmo o deserto do tirano sozinho. Então ela pergunta o quão poderoso era esse cara. Dentro da masmorra, no pátio do deus da água, Lin Yu encontra a primeira criatura,
É um espírito da fonte e um monstro de elite aprimorado de level 37. E Limoyu, antes de invocar seus esqueletos, ele fala que como essa criatura tem imunidade à água e ataque físico, os magos esqueletos que não sejam do tipo água podem machucá-los com facilidade. Então ele invoca seu general morto-vivo e seus magos esqueletos, ordenando para que eles ataquem aquela criatura até eliminá-la. Então em seguida Limoyu invoca seus guerreiros esqueletos e ordena para que eles explorem a dungeon e achar logo o chefe dela. Momentos depois, os guerreiros esqueletos estavam destruindo toda a masmorra procurando o chefe, então finalmente Limoyu chega ao final da dungeon. Ele comenta que aqueles pilares de pedra parecem registrar uma grande história, e que esse local não teve muitas dificuldades para ele, pois essa dungeon já estava completamente limpa. De repente toda a água começa a se agitar, e mudando todo o local, criando um redemoinho. Então Limoyu pergunta se ele deveria pular dentro dela, mas sem hesitar ele salta e começa a nadar em direção ao centro, e logo em seguida uma cidade aquática é revelada, e é informado que a masmorra foi atualizada, e que a dificuldade agora é a dificuldade infernal. Limoyu fica impressionado, e comenta que aconteceu exatamente como no Palácio do Deus do Fogo naquele tempo, e depois que ele limpava a dungeon rapidinho eliminando todos os monstros, a dungeon simplesmente foi atualizada e jogou ele direto para a próxima dificuldade, e do lado de fora da dungeon, a fonte que dá acesso a ela começa a brilhar derramando água de abundância, fazendo as árvores ao redor dela ficar cheio de flores. Então os figurantes ficam impressionados e começam a gritar para todo mundo olhar para a dungeon do Pátio do Deus da Água, porque estava acontecendo com ela a mesma coisa que aconteceu com o Palácio do Deus do Fogo. Então eles dizem que Limoyu atualizou essa dungeon também, e que agora ela tinha a dificuldade infernal. Feng fica sem acreditar, perguntando como isso era possível, pois aquele garoto realmente atualizou a dungeon e liberou a dificuldade infernal. Então ela corre rapidamente para conferir com seus próprios olhos, e ao abrir a janela de dificuldades ela vê que tem a opção normal, pesadelo e infernal, e isso deixa ela assustada, então ela fala em voz alta, dizendo que realmente tinha uma dificuldade infernal. Assustada, ela comenta que Limoyu realmente estava falando a verdade, pois ele estava mesmo desafiando a dificuldade infernal nas outras dungeons sozinho. Então ela pergunta como é que ele fez isso, e que a partir de agora ela quer mesmo saber tudo sobre esse garoto. Voltando para a dungeon, Limoyu destrói a entrada do castelo com seus guerreiros esqueletos. Porém, de repente uma lança sai de dentro do castelo pegando Limoyu de surpresa, ou acertando bem em cheio, mas por sorte ele é protegido por sua armadura de esqueleto. E ele comenta que esse ataque não foi fraco, pois a chibatada que ele levou foi muito forte, e que isso só confirmava que a dungeon foi realmente atualizada para a dificuldade infernal. Mas de repente inúmeras lanças surgem em direção a eles acertando os guerreiros esqueletos, porém o general morto-vivo rapidamente ativa sua habilidade de Legião Infernal, aumentando a resistência dos guerreiros esqueletos. Então finalmente ele chega na sala do trono, e ao lado dele estava a projeção da Trindade do Deus da Água. Limoyu ordena que seus esqueletos ataquem aquela coisa na mesma hora. Então os guerreiros esqueletos saltam em direção ao centro, mas ele imita uma luz forte que empurra os guerreiros para longe. E os magos esqueletos logo em seguida lançam suas magias contra ele, e os guerreiros esqueletos tentam atacar novamente. Só que de repente um dragão da água surge protegendo o cetro, impedindo que os guerreiros esqueletos se aproximem. E o dragão fica furioso, mas um dos guerreiros esqueletos tenta atacá-lo junto com os magos esqueletos. E logo Limoyu é informado que o deus da água surgiu, mas era apenas uma projeção incompleta dele. E aquele deus era de level 41, com os seguintes atributos: força de 60.000, agilidade de 10.000, espírito de 10.000, constituição de 40.000, e suas habilidades eram rugido d'água e congelamento eterno. Ao ver o deus da água, Limoyu comenta que finalmente ele encontrou o verdadeiro Chupingole chefão, então ele ordena para seus esqueletos eliminar esse boss, e os magos esqueletos lançam suas magias nele, causando um dano enorme, o deixando irritado. O chefe furioso levanta seu cetro liberando uma onda gigantesca de energia, ativando sua habilidade de congelamento eterno, que transforma os guerreiros esqueletos em puros pedaços de gelo. Mas Limoyu animado comenta que este chefe faz muito barulho e seu poder era apenas mediano, e que se ele ainda estivesse no level 30 até que esse chefe seria difícil de se lidar. Então o general morto-vivo aos vê os guerreiros esqueleto congelado, ele ativa sua habilidade e força militar eliminando todos os efeitos anormais dos membros da legião e aumentando sua moral.
Porém, essa habilidade só funcionava para estados anormais acima do level 60, e os guerreiros esqueleto logo são liberados da prisão de gelo, mas o deus da água conjura outra magia lançando contra eles. Só que dessa vez, no entanto, Limoyu ativa sua maldição da lentidão, aprisionando aquela criatura que o permite que os guerreiros esqueletos saltem em cima dele. E alguns minutos depois, após o deus da água levar umas boas chibatadas, Limoyu é informado que a projeção do deus da água foi eliminado, concedendo 4 milhões e 100 mil pontos de experiência, e além disso ele dropou 5 fragmentos cristais da água limpa, que podem ser fundidos em um cristal da água limpa. Ao pegar aquele cristal, Limoyu comenta que sua experiência ainda estava em cerca de 50%, faltando a metade ainda para ele upar, e ele achava que vai ter que enfrentar essa dungeon mais algumas vezes para poder subir de nível. Esses cristais da água limpa são necessários para fundir a pedra mágica elemental, mas é uma pena que ele não tenha conseguido a gema elemental da água. Porém, de repente, Limoyu percebe algo, e ao olhar ele vê o cetro brilhando fortemente, o que o faz se perguntar o que já era isso. Então em seguida aquele cetro flutua diretamente para as mãos de Limoyu, o deixando impressionado. Logo é revelado que aquilo é uma chave do deus da água, e ela serve para abrir o verdadeiro templo do deus da água, e além disso aquela era uma gema da água limpa que reduz permanentemente o dano elemental da água em 50%, e ainda dava uma chance de ganhar uma habilidade de água, porém isso só é válido para o primeiro uso. Limoyu fala que quase que ele perdeu esses itens, pois ele já estava indo embora dessa masmorra, mas como agora ele tem a chave para o templo da água, nesse lugar também deve ter uma ferramenta para despertar o deus da água, e em seguida outro item começa a brilhar, e ao pegá-lo é informado que aquilo era uma flauta do deus da água, o item que pode ser usado para acordar o deus da água. Limoyu pensa que agora estava tudo certo, pois ele já conseguiu 4 itens da masmorra elementais e 5 deles, e que ele já concluiu 4 que é o fogo, da água, a luz e o vento, faltando apenas a dungeon do relâmpago. Ele então comenta que não sabe quais mudanças mágicas vai acontecer quando os itens forem reunidos, mas algo bom deve vir. Limoyu decide usar a gema da água limpa antes de sair da dungeon, e do lado de fora da dungeon um forte som ecoa pelo local, fazendo os figurantes comentar que o sino tocou novamente, e que era certo que o general Limoyu tinha estabelecido um novo recorde, e ele já sabia qual seria o resultado, e que nem precisava eles verificar igual na última vez. A princesa Fang pergunta um dos figurantes como ele sabia que tinha sido Limoyu, então o figurante animado responde que ele tinha certeza, pois o mestre Limoyu sempre quebrava os seus próprios recordes. E isso era só o começo, e que não tem jeito, que o general Limoyu não tem limites. Fang fica impressionada, mas ela decide verificar o recorde, e ao consultar a interface é informado que a dungeon do deus água foi concluída em 48 minutos e 22 segundos pelo aluno Limoyu, e ela comenta que isso é coisa de doido, pois isso era o tempo de conclusão da dungeon infernal que havia acabado de ser liberado. Então ela pergunta como assim esse não era o limite dele. Alguns minutos depois, Limoyu sai da dungeon, mas logo ele diz que vai entrar novamente na dificuldade infernal, deixando os figurantes ainda mais animados, gritando que Limoyu vai voltar mais uma vez. Nesse momento eles começam a chamar os outros para apostar quanto tempo ele vai levar dessa vez. Então eles perguntam quem aposta que Limoyu vai terminar abaixo de 24 minutos e quem aposta que Limoyu vai terminar acima de 24 minutos. Então os figurantes decidem que a aposta mínima deve ser de 1000 pontos e que todos devem apostar antes que Limoyu saia novamente da dungeon. Fang, ao ver os figurantes apostando no tempo que Limoyu vai levar para concluir essa dungeon, ela fica assustada, comentando que até mesmo os recordes da dungeon está sendo usado para a aposta. Então ela pergunta que caceta Limoyu fez para esses chupingoles ficarem tão animados com a presença dele. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal, e que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, e até a próxima aventura!